anunciamos Jesus, vai para o ar. Estamos nos debruçando sobre o 7º mandamento da lei de Deus, não furtarás. E vimos que este roubar é muito mais assim do que algo que acontece entre duas pessoas. Há também o pecado assim que até muito mais amplo. Por exemplo, especulação. A pessoa se aproveitar de dados que não são verdadeiros, da sua situação, para ganhar à custa dos outros. Porque sempre que alguém ganhe justamente, vai prejudicar um outro, mesmo que o outro não saiba. E hoje a especulação que há, às vezes, nas bolsas, nas ações, é incrível. Pessoas que se aproveitam do conhecimento e vão empobrecer, talvez, outras pessoas ou até outros países. Um outro pecado diz respeito ao não pagamento de dívidas. Há uma dívida, a pessoa não paga simplesmente. Às vezes até outra vai poder se defender perante a justiça. Há situações em que não. Mas não é porque ela não pode se defender diante da justiça para requerer aquilo que é dela, que é propriedade dela, é que a pessoa que cometeu isso deixa de pecar. Ao contrário, a justiça é uma virtude que é fundamental. A justiça até, muitos dizem, vem antes da caridade. Quer dizer, eu não posso dizer, não, eu estou roubando para dar para os pobres. O fim, o bom fim, não justifica os meios usados. Eu tenho que usar meios bons, justos, para conseguir fins bons. Posso até tentar motivar as pessoas a se doarem, a serem caridosas, a participarem de ações sociais, mas não posso querer assim exercer a caridade prejudicando a justiça. Ou então, não pago para o operário aquilo que ele tem direito de receber, aí dou um presente para que ele pense, nossa, como esse patrão é bom. Estou enganando e estou sendo injusto. Uma outra forma de furtar, escravizar o ser humano para roubar, para se enriquecer, buscando lucro. Eu penso, olha, é inimaginável que isso aconteça em pleno século XXI, 3º milênio. E perto de nós, aqui no Brasil, isso acontece a cada momento. Procure se entender com o Ministério Público do Trabalho, procure se informar quantas ações eles vão dizer de escravidão, especialmente no mundo agrícola. Quer dizer, o patrão se aproveita do mais fraco, da sua força. E a pessoa trabalha e trabalha, termina o mês, está devendo porque teve que comprar aquilo que ele precisa, o alimento, roupa, lá na vendinha do patrão, só que os preços são exorbitantes e o que a pessoa trabalhou, desgastando a sua vida, perdendo a saúde, não cobre a despesa. Isso é roubo que clama aos céus. Se toda injustiça é pecado, quando nessa injustiça envolve diretamente um prejuízo para a pessoa, isso Deus não fica indiferente. Tanto não fica que deixou o mandamento sem grandes explicações, porque não precisa de explicação. Não roubarás. Quer dizer, não há justificativa para o roubo. A igreja tem o que nós chamamos de doutrina social da igreja. Pela doutrina social da igreja, se entende tudo aquilo que a igreja vem nos ensinar quanto ao relacionamento na sociedade. Porque o ser humano vive em sociedade. Depois temos os países, o relacionamento entre países. E a doutrina social da igreja vem mostrar assim, certos pilares, certas linhas de comportamento. Mas uma das linhas fundamentais é justamente isto, a justiça. E mais, a destinação universal dos bens de que eu falei no início desse programa. Deus, antes de tudo, deu a criação, colocou à nossa disposição, não para cada um procurar usufruir no máximo, às vezes até destruindo a natureza. Hoje temos, graças a Deus, crescendo essa consciência ecológica, justamente fruto dessa convicção de que os bens são para todos e que se deve cuidar de todos. Se eu destruo os mananciais de água e as populações
agora ou no futuro vão ficar prejudicadas, e eu destruo para me enriquecer, se eu destruo florestas, e nem não pensando no mal que eu estou causando, eu estou realmente furtando de alguma maneira, porque estou me apropriando de um bem que é para toda a sociedade. Então a doutrina social é o caminho da igreja para dizer como viver segundo a justiça. A justiça entre as nações seria outro capítulo. Como muitas vezes uma nação mais forte se aproveita, se exerce o seu poder subjugando nações que não podem se defender e que têm que aceitar as regras que o outro dita porque está ali numa situação pior de necessidade. Um português bem claro, a prática do bom samaritano não é só para indivíduos, é para a família, é para comunidades, é para países. Olhar o mais necessitado e ir ao encontro dele para ajudá-lo. O que esse ambiente tem a ver com o 7º mandamento? Para a diretora Maria Lúcia Henrique e a coordenadora pedagógica Silvia Maltoni, a educação tem um papel indispensável na formação de valores. Embora a gente preze bastante pela excelência acadêmica, mas nós não desviamos do objetivo maior, que é educar através dos valores. Então, se uma criança tira aquilo que não é dele, não é? Desde esse furtar, desse roubar, nós vamos ensiná-la, vamos educá-la. Lógico que a gente espera que isso venha também como um valor familiar, mas quando nós nos deparamos com isso na escola, nós procuramos trabalhar a questão do valor. Então, aquilo que não é meu, não me pertence, eu não posso pegar, eu tenho de devolver, não é? Graças a Deus, nós não temos tantos problemas nesse sentido na nossa escola, não é? São crianças que não precisam, não têm essa necessidade, mas se acontece, nós procuramos educá-las, chamamos, comunicamos à família. Então, esses são os primeiros passos. Que outras formas existem de roubar? Quando eu penso em não roubar, eu não posso ver como um 7º mandamento da lei de Deus. Eu tenho de ver numa amplitude, porque se eu tenho no 1º mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, o não roubar já significa, de uma forma subjetiva, não tirar a paz do outro, não tirar a dignidade que é do outro, não é? Isso numa dimensão escolar é bastante ampla também. Desde não roubar um texto que não é meu, não plagiar, não é? Não comprar aquilo que é pirata. Então, toda essa formação a gente procura passar para os nossos alunos e, às vezes, assim, de uma forma muito carinhosa, mas também severa, dentro dos valores que a gente vai passando. Olha, isso pode, isso não pode. Então, essa questão do não roubar, mais do que objetiva, ela é subjetiva, né? Então, é uma coisa, assim, que nos preocupa muito, porque ela circunda muitos valores, né? Então, nós tentamos direcionar da melhor forma possível. A Maria Lúcia está há 40 anos na educação. Não tinha como passar pelo colégio sem conversar contigo. Você acompanhou muitas gerações, Maria Lúcia, você viu muito processo de mudança na sociedade. Mas a educação para valores, essa educação para, no caso, não roubar, mudou muito com o tempo? Hoje você teria novos conselhos a dar sobre isso ou não? Como é que é? Exatamente como a Silvia disse, aqui no colégio a gente sempre trabalhou, sempre focou na formação dos alunos nesses valores humanos, nesses valores cristãos, né? Não abrindo mão de orientação quanto à ética, justiça, honestidade. O não roubar, ele está ligado a tudo isso, né? Então hoje, por exemplo, com toda essa questão da água, quando eu não faço um uso consciente, né? Eu estou, talvez na minha casa não me falte a água, mas eu estou roubando a água de alguém. Então, nesses termos é que a gente procura trabalhar com eles, com os nossos alunos. Pode parecer até
espantoso dizer isso, mas tudo acontece de maneira mais natural através do diálogo e da conscientização. Não é pela imposição, não é pelo medo, não é pelo autoritarismo, como eu já disse, mas pela conscientização. Mais do que nunca, trabalhar numa escola confessional, mais do que passar os valores, eu tenho de ter esses valores. E é possível sim, né? Nós temos visto alunos que muitas vezes chegam sem um direcionamento familiar, sem uma condição mesmo no lar em que lhe dê a noção do certo e do errado e que nós conseguimos passar. E graças a isso nós temos a nossa madre fundadora, né, que tanto pregou o bem maior, que era educar evangelizando e evangelizar educando. Então isso nos satisfaz, porque a gente vê resultado e a gente acredita que a missão dela também é nossa. Educar evangelizando e evangelizar educando. Madre Cândida Maria de Jesus. Anunciamos Jesus.